Graça e paz, meus irmãos. Aqui no livro do Apocalipse, no capítulo 16, versículo 8, diz assim: O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol e foi-lhe dado queimar a humanidade com fogo. As pessoas se queimaram com intenso calor e blasfemaram contra o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, porém não se arrependeram para dar em glória a Deus. Nós sabemos que esta profecia aqui ela vai se cumprir nos 3 anos e meio finais da grande tribulação, quando Deus vai derramar as sete taças da sua ira. Será o pior tempo da história da humanidade. Então o que nós estamos vendo hoje são um prenúncio do que está por vir. A Bíblia diz que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. Então esse calor intenso que a gente está vendo aí antes do arrebatamento da igreja, isso aí é um sinal no sol, é um sinal do que vai acontecer em uma proporção muito pior ainda. O sol vai abrasar os homens com grandes calores. É interessante que no livro de Isaías, né, aqui no capítulo, até marquei aqui, no capítulo número 30, meus irmãos, o que diz aqui Isaías 30, no versículo 26? A luz da lua será como a do sol. A gente tem visto isso hoje, às madrugadas. Tá parecendo que tá de dia, a luz da lua tá muito forte, né? E a do sol será 7 vezes maior. Ou seja, como a luz de 7 dias. Então a luz do sol ela vai ser 7 vezes maior, como a luz de 7 dias. E nós sabemos que o sol ele é uma estrela de quinta grandeza que está numa distância aproximadamente de 154 milhões de quilômetros da Terra. Os seus raios eles gastam 10 minutos para chegar até o planeta Terra. E quando a Bíblia diz que a luz do sol ela será 7 vezes maior, é porque o que faz clarear é o calor, né? É o calor do sol é que traz a luz. Então eu estava aqui fazendo uma pesquisa, meus irmãos, aqui no Google, e eu encontrei o seguinte: a temperatura do sol ela está aproximadamente de 7.778 K. Esses 5.778 K significa o seguinte: no núcleo do Sol, o núcleo do Sol, ele tem uma temperatura aproximadamente de 27 milhões de graus no núcleo dele. E na sua superfície, lá no Sol agora, nesse exato momento, a sua superfície, ela tem uma temperatura aproximada de 5.000 graus Celsius. Então se a Bíblia está dizendo que vai aquecer mais 7 vezes, então é simples, você pega 5.000 graus Celsius e você multiplica por 7. 5 vezes 7 vai dar 35. 35 mil graus Celsius durante a grande tribulação lá no Sol. Lá no Sol vai estar isso. Agora, como o Sol está numa distância de 154 milhões de quilômetros da Terra, esse calor aqui na Terra vai ser uma temperatura aproximada de 200 e poucos graus. É fácil de você fazer essa conta. Por exemplo, hoje nós temos uma temperatura em alguns lugares de 43 graus, igual em Cuiabá ontem deu 43 graus. Você pega esses 43, multiplica por 7. Aqui em Goiás, por exemplo, tá dando uma média de 36 graus em Anápolis, 38 em Goiânia. Multiplica isso por 7 para você ver. Então vai ser um calor insuportável. Igual a Bíblia está dizendo, os homens eles vão blasfemar de Deus. O sol vai abrasar os homens com grandes calores. Então o que nós estamos vendo hoje é apenas um prenúncio do que está por vir. Deus está usando os astros, Deus está usando a lua, Deus está usando as estrelas, Deus está usando o sol para nos advertir, mas as pessoas estão cegas. As pessoas estão totalmente cegas.
Elas estão olhando para baixo, igual porco, com a cara enfiada no barro desse mundo, no pecado desse mundo. Mas a Bíblia diz que quando essas coisas começar a acontecer, é para nós levantar a nossa cabeça e olhar para cima, porque a nossa redenção está próxima. Essa onda de calor aí, meus irmãos, é um prenúncio, não é o cumprimento literal da quarta taça do Apocalipse, capítulo 16, versículo 4. É um prenúncio do que está por vir ainda. Aqui diz assim: a luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. Quando que Deus vai tratar as fraturas do povo de Israel? Na grande tribulação. O propósito da grande tribulação é exatamente levar Israel à conversão. A grande tribulação não é para a igreja não vai estar aqui na grande tribulação. Quem vai estar aqui na grande tribulação é uma igreja rebelde chamada igreja de Laodiceia, mas a igreja de Filadélfia, os crentes fiéis, não vai estar aqui. Então o propósito da grande tribulação é tratar com Israel. Mas como a igreja de Filadélfia ela é rebelde e ela prefere o mundo, ela vai ficar aqui também e ela vai participar da grande tribulação. Não só a igreja de Laodiceia é rebelde, mas também os gentios rebeldes. O propósito da grande tribulação é isso, é tratar com todos aqueles que zombaram de Deus, com todos aqueles que rejeitam a Deus e a sua palavra. Então Deus ele vai curar as fraturas do seu povo, ou seja, do povo de Israel. Quando que ele vai curar as feridas do povo de Israel? No final da tribulação. No final da tribulação. Então ninguém queira estar aqui na grande tribulação. As pessoas que falam que vão estar aqui na grande tribulação, que tem esse pensamento, elas precisam de pensar um pouco, precisam de refletir. Meu irmão, vai ser impossível viver aqui com um calor desse. Com esse calor que está acontecendo agora, a gente já está agoniado. Eu estou aqui, estou agoniado aqui, e olha que está ventando aqui em Goiás, está ventando muito hoje. Mas o sol está quente, você sai no sol, ele queima a sua pele. E durante a grande tribulação, o sol ele vai provocar câncer de pele. Vai provocar câncer de pele nas pessoas. O Apocalipse diz isso, que o sol, durante o período da grande tribulação, ele vai provocar câncer de pele. O interessante é que o Apocalipse capítulo 4, 16, versículo 4, ele fala que o sol vai abrasar os homens com grandes calores, por ocasião da quarta taça. Mas a terceira taça, ela transforma as águas em sangue. Olha que coisa terrível. Se na quarta taça o sol abrasa os homens vão precisar de água. Porque nessa época de calor a gente consome muita água. Aqui na minha casa mesmo a gente toma água o dia todo. Toda hora tomando água. Com esse calor você toma muita água. Agora imagine, na quarta taça da ira de Deus, você não vai ter água para beber e nem água para tomar banho. Porque a terceira taça, ela transforma as águas em sangue. Olha aqui, o terceiro anjo, Apocalipse 16, versículo 4. Olha aqui. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e eles se transformaram em sangue. Então as águas transformam em sangue. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes de água, e elas se transformaram em sangue. No versículo 8, o que acontece? O quarto anjo ele derramou a sua taça sobre o sol e foi dado queimar a humanidade com fogo. Ou seja, o sol abrasa os homens no quarto flagelo, mas o terceiro flagelo, as águas já virou sangue. Então vai ser terrível. Vai ter câncer de pele. No quinto flagelo, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta. O reino da besta ficou em trevas. As pessoas mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemaram contra o Deus do céu por causa da angústia e das úlceras que sofriam. Ou seja, vai estourar bolhas nas pessoas. Câncer de pele. Isso aqui é câncer de pele durante a grande tribulação. Então vai ser terrível. Vai ser um período o qual Jesus disse que nunca houve e nem jamais haverá. Então o que nós estamos vendo hoje, meus irmãos, é apenas um prenúncio. É apenas um prenúncio do que está por vir. A tendência do mundo agora é só piorar, não é melhorar. A gente está aí num ano de política, onde a maior parte dos evangélicos, dos crentes, está envolvido com política. Eles estão achando que vai melhorar. Não vai melhorar. Quem estuda a palavra,
Quem lê a palavra de Deus e medita nas escrituras sabe que o mundo não tem melhor. O governo humano não pode resolver os problemas do mundo. Por quê? Porque o homem é corrupto. O problema do mundo é o pecado. Então o mundo só vai melhorar com o estabelecimento da teocracia, quando Jesus voltar em Jerusalém na sua segunda vinda, e ele estabelecer a teocracia, o governo teocrático, né? Teo é Deus, cracia é governo, governo de Deus. Então o mundo não tem melhor. Então esse calorzão que a gente está vendo aí, ó, essa onda de calor no mundo todo, é um prenúncio ainda do que vai vir na grande tribulação, porque lá vai ser muito pior ainda do que já está. Então Deus está dando os sinais, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Mas as pessoas estão olhando para baixo. O servo de Deus tem que olhar para cima. Olhar para cima, porque a vossa redenção está próxima. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos. Tenham todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana, na presença do Senhor Jesus. Amém.